Existe um momento, quase imperceptível, em que você começa a falar, e percebe que ninguém está realmente ouvindo. Você explica, justifica, detalha, tenta deixar tudo claro, e ainda assim, algo se perde no caminho. Já reparou como, quanto mais você se explica, menos as pessoas parecem te levar a sério? Como se cada palavra mais diminuísse o peso daquilo que você diz. Pois é, isso não é coincidência. É um padrão silencioso do comportamento humano que molda a forma como somos percebidos, respeitados ou ignorados. E a verdade é desconfortável. Talvez o problema não seja o que você diz, mas o quanto você sente que precisa dizer. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que o excesso de explicações pode transmitir insegurança, como isso afeta diretamente sua imagem nos relacionamentos, no trabalho e na vida social, e principalmente, como inverter esse jogo sem precisar se tornar alguém frio ou distante. Existe uma linha invisível entre clareza e necessidade de aprovação, e atravessá-la muda completamente a forma como as pessoas te tratam. Se você já sentiu que precisa se justificar demais, que não é ouvido como deveria, ou que está sempre tentando provar seu valor, então o que vem agora pode mudar a forma como você se posiciona, para sempre. Tem uma cena que acontece todos os dias, em lugares diferentes, mas com a mesma sensação no final. Você está numa conversa, pode ser no trabalho, numa reunião, ou até numa discussão simples com alguém próximo, e, de repente, você começa a explicar demais. Você não só responde, você detalha, justifica, volta no início da história, tenta deixar tudo à prova de dúvidas. Não, mas deixa eu te explicar melhor. E quando você percebe, já está se esforçando mais do que deveria só para ser entendido. E o mais estranho? Enquanto você fala, a outra pessoa vai mudando. O olhar desvia, o interesse diminui, a postura muda, como se, aos poucos, o peso da sua fala fosse evaporando no ar. Agora pensa comigo, por que isso acontece? Não é falta de inteligência. Não é falta de conteúdo. Muitas vezes, você está certo. Só que existe uma leitura silenciosa acontecendo ali, uma leitura que ninguém te conta. Quando você explica demais, sem perceber, você transmite uma mensagem escondida. Eu preciso que você concorde comigo. E isso muda tudo. Porque, na lógica mais primitiva do comportamento humano, quem precisa de validação perde a autoridade. Não importa o quanto você saiba, o que pesa é a forma como você se posiciona. É quase como se cada frase extra fosse um pedido de aceitação disfarçado. E aqui entra um detalhe que incomoda, mas faz sentido quando você começa a observar. As pessoas respeitam mais quem não parece precisar provar nada. Sabe aquela pessoa que fala pouco, direto, sem rodeios? Às vezes ela nem explica direito, mas ninguém interrompe, ninguém questiona do mesmo jeito. Não é mágica. É percepção. O cérebro humano associa objetividade com segurança. Já o excesso de explicação, com dúvida. Mesmo que isso não seja verdade. E o pior, você pode estar se sabotando justamente tentando evitar ser mal interpretado. Só que tem um ponto ainda mais profundo nisso tudo, porque esse impulso de se explicar não nasce na conversa. Ele começa muito antes, num lugar que quase ninguém olha. E quando você percebe de onde isso realmente vem, a forma como você se comunica nunca mais volta a ser a mesma. Existe um detalhe quase invisível que entrega mais sobre você do que qualquer palavra: a forma como você tenta convencer alguém. Não é o que você fala, é como você fala quando sente que precisa ser aceito. Aquela leve aceleração na voz, a vontade de reforçar o mesmo ponto de 3 jeitos diferentes, o não, mas olha só. Isso passa despercebido por você, mas não por quem está ouvindo. É como um ruído de fundo. Pequeno, mas constante. E esse ruído diz algo muito claro: eu preciso que você concorde comigo. E no jogo silencioso das interações humanas, precisar disso te coloca um passo abaixo, mesmo que você esteja certo. Agora pensa numa situação comum. Você manda uma mensagem, a pessoa responde meio seca, e pronto, sua mente já começa a trabalhar. Você explica melhor, manda outro texto, tenta corrigir o tom, acrescenta contexto. Tudo isso parece lógico, mas no fundo tem uma emoção guiando: desconforto. E o comportamento humano funciona assim: quando você age para aliviar o próprio desconforto, geralmente transmite insegurança. E insegurança não se esconde em palavras bonitas. Ela aparece nos excessos. No esforço. No deixa eu garantir que você entendeu. Enquanto isso, quem está do outro lado sente, mesmo que não saiba explicar. E aí vem aquela reação estranha: menos atenção, menos respeito, menos peso no que você diz. O mais curioso é que isso não tem a ver com ser uma pessoa insegura no geral.
Tem gente extremamente competente, inteligente, mas que, em momentos específicos, entra nesse padrão automático de tentar se validar. E sabe por quê? Porque em algum nível, existe uma crença silenciosa ali. Se eu não explicar direito, vão me julgar, ou pior, não vão me levar a sério. Só que o efeito acaba sendo o oposto. É como tentar segurar areia com força. Quanto mais você aperta, mais escapa. E quanto mais você tenta controlar a percepção do outro, mais perde controle sobre ela. Agora olha o contraste. Aquela pessoa que responde simples, direta, sem se estender, e para. Não corre atrás, não complementa, não tenta fechar todas as pontas. No começo, isso até gera um leve desconforto, parece seco, parece incompleto. Mas é aí que algo interessante acontece. O outro começa a preencher esse espaço. Começa a pensar mais sobre o que foi dito. Começa a te perceber com mais peso. Porque a ausência de esforço, na mente humana, é interpretada como segurança. E segurança não se discute, se reconhece. Só que aqui tem um ponto delicado, porque não é sobre virar alguém frio ou distante. Não é sobre parar de se comunicar. É sobre entender o que está por trás da sua necessidade de explicar. Porque quando você começa a enxergar esse padrão em você mesmo, surge uma escolha. E essa escolha muda completamente a forma como você entra em qualquer interação daqui pra frente. Agora vem a parte que pouca gente testa de verdade, porque, no começo, ela dá uma sensação estranha. Imagine a seguinte situação: alguém te questiona, ou você precisa se posicionar sobre algo, no trabalho, numa conversa com amigos, ou até numa discussão mais tensa. Ao invés de explicar tudo, você responde de forma simples, direta, e para. Sem complemento, sem justificativa extra, sem aquele impulso de deixa eu só esclarecer mais uma coisa. Você fala, e fica em silêncio. E é nesse silêncio que algo muda. No início, bate um desconforto quase físico. Parece que ficou faltando alguma coisa. A mente começa a cutucar. Você devia ter explicado melhor. Isso pode soar errado. Fala mais um pouco. Esse incômodo não é à toa. Durante muito tempo, você foi condicionado a preencher todos os espaços, a evitar qualquer tipo de dúvida, a garantir que o outro entenda exatamente o que você quis dizer. Só que, ironicamente, esse excesso tira o impacto da sua própria fala. Quando você diz apenas o necessário, e sustenta o silêncio, você cria algo raro hoje em dia: presença. E presença pesa. Porque o silêncio não é vazio, ele é interpretado. Quando você não corre atrás da aprovação, o outro começa a se ajustar. Já reparou como, em algumas conversas, a pessoa que fala menos acaba sendo a mais ouvida? Não é coincidência. O cérebro humano tenta preencher lacunas. Quando você não entrega tudo mastigado, você obriga o outro a pensar, a se envolver, a te levar mais a sério. É quase como se suas palavras ganhassem eco, porque não foram sufocadas por explicações desnecessárias. Mas aqui tem um ponto essencial. Silêncio não é ausência, é escolha. Não se trata de ignorar, ser frio ou agir com arrogância. É sobre dizer o suficiente com clareza e confiar no que foi dito. Por exemplo, em vez de eu fiz isso porque não foi bem assim, deixa eu explicar melhor, você diz o que precisa e sustenta. E pronto. Isso muda completamente a dinâmica. Porque você para de tentar controlar a percepção do outro e começa a demonstrar que não depende dela. Agora, claro, isso não significa que você nunca mais vai explicar nada. Existem momentos que pedem contexto, clareza, conversa aberta. A diferença está no motivo. Você explica porque é necessário, ou porque está desconfortável com o que o outro pode pensar. Essa distinção muda tudo. Porque quando você começa a perceber esse limite, você deixa de agir no automático. E é aí que está a virada mais importante. Quando você aprende a suportar esse pequeno desconforto do silêncio, você para de negociar sua própria posição nas conversas. E, aos poucos, as pessoas começam a te tratar diferente. Não porque você mudou quem é, mas porque finalmente parou de tentar provar isso o tempo todo. No fim das contas, tudo se conecta de um jeito que muita gente nunca para pra perceber. Não é só sobre falar demais, é sobre o que está por trás disso. Cada explicação excessiva, cada justificativa que você nem precisava dar, cada tentativa de garantir que o outro entenda perfeitamente, tudo isso carrega uma mensagem silenciosa, a de que você ainda está tentando ser validado. E as pessoas sentem isso. Não de forma consciente, não como um julgamento direto, mas sentem. E a partir disso, começam a ajustar a forma como te escutam, como te respondem, como te respeitam.
Quando você entende esse padrão, algo muda. Você começa a perceber aquele impulso quase automático de completar demais, de suavizar demais, de explicar além do necessário. E, pela primeira vez, você tem escolha. Você pode continuar agindo como sempre agiu, ou pode parar, dizer apenas o que precisa ser dito, e sustentar o silêncio sem se justificar. E é nesse momento que a sua comunicação deixa de ser uma tentativa de aceitação, e passa a ser uma expressão de segurança. Não perfeita, não forçada, mas firme. Porque a verdade é simples, mas quase ninguém tem coragem de encarar. Respeito não vem de quem fala mais, nem de quem se explica melhor. Vem de quem não precisa provar o tempo todo. Vem de quem entende que clareza não é excesso, e que silêncio, quando bem usado, fala mais alto do que qualquer argumento. E talvez o ponto mais forte de todos seja esse: no dia em que você parar de tentar convencer o mundo de quem você é, o mundo começa, finalmente, a acreditar. No fim das contas, tudo se conecta de um jeito que muita gente nunca para pra perceber. Não é só sobre falar demais, é sobre o que está por trás disso. Cada explicação excessiva, cada justificativa que você nem precisava dar, cada tentativa de garantir que o outro entenda perfeitamente, tudo isso carrega uma mensagem silenciosa, a de que você ainda está tentando ser validado. E as pessoas sentem isso. Não de forma consciente, não como um julgamento direto, mas sentem. E a partir disso, começam a ajustar a forma como te escutam, como te respondem, como te respeitam. Quando você entende esse padrão, algo muda. Você começa a perceber aquele impulso quase automático de completar demais, de suavizar demais, de explicar além do necessário. E, pela primeira vez, você tem escolha. Você pode continuar agindo como sempre agiu, ou pode parar, dizer apenas o que precisa ser dito, e sustentar o silêncio sem se justificar. E é nesse momento que a sua comunicação deixa de ser uma tentativa de aceitação, e passa a ser uma expressão de segurança. Não perfeita, não forçada, mas firme. Porque a verdade é simples, mas quase ninguém tem coragem de encarar. Respeito não vem de quem fala mais, nem de quem se explica melhor. Vem de quem não precisa provar o tempo todo. Vem de quem entende que clareza não é excesso, e que silêncio, quando bem usado, fala mais alto do que qualquer argumento. E talvez o ponto mais forte de todos seja esse: no dia em que você parar de tentar convencer o mundo de quem você é, o mundo começa, finalmente, a acreditar.